É isso aí, pessoal. Depois de feito, depois de compilado, tá, e instalado o Samba 4, a gente vai adicionar ele como controlador de domínio, tá? A gente usou aqui o comando Samba Tool, tá? Espaço domain, espaço provision. Nosso domínio vai ser o contoso.local, domínio contoso, vai ser um controlador de domínio. Vamos utilizar o DNS do Samba interno mesmo. O nosso IP de acesso para fora da nossa rede vai ser do nosso gateway mesmo, 72.16.1.1, tá? Agora a parte importante, configurando a nossa senha do administrador do nosso controlador de domínio. Ele vai finalizar, criar todos os DBs necessários, né? Tá tudo aí. Tá perfeito. Controlador domínio, hostname LDAP, NetBIOS contoso, domínio contoso local. Perfeito. Tá, agora a gente vai editar o nosso resolve.conf. Aqui a única coisa que a gente vai trocar, a edição que a gente vai precisar fazer, é só nosso name server, tá? Não vamos precisar desse name server do Google aqui não. E o name server primário nosso vai ser o 172.168.1.16.1.10, tá? A gente não tem necessidade de ter outro, porque o nosso DNS interno do Samba já vai fazer essa, já vai trabalhar com esse domínio, com esse DNS aí, e vai fazer todas as resoluções que precisam ser feitas, tá? Vamos verificar se nosso Samba está funcionando. Aqui ele vai falhar porque eu não startei o Samba. Então agora a gente vai startar o Samba, tá? Lembrar que essa videoaula que eu fiz aqui, eu gravei e a minha narração interna nela acabou não saindo perfeita, então estou fazendo uma outra narração, tá? Aqui não é bin, é SBIN. Samba startado, vamos ver se ele configurou perfeito. Tá lá, funcionando perfeitamente nosso Samba. Vamos editar agora o nosso arquivo de configuração do Kerberos, tá? Só verificar se tá tudo certo, tá tudo beleza. O reino default tá certo, lookup tá tudo, lookup tá perfeitinho, tá? Não precisa alterar nada aí. Agora a gente vai logar, tá? Vamos logar e verificar se tá tudo perfeito, tá? SMB client, vamos logar no localhost usando o usuário administrator, né? E ali ele já vai mostrar para você que o NetLogon está funcionando, o sysvol está funcionando, ou seja, está funcionando o nosso controlador de domínio. Tá? A partir daqui nós temos um controlador de domínio.
ok? Vamos logar, tá? Como administrador e dar um ls na pasta netlogon, tá? Aqui o usuário administrator tá incorreto ali, tá? Ali tá errado, tá? Tem que ser administrator. Ali tá administrator. Aí tá lá o ls na pasta. Não tem nada na pasta, tá tudo certo. Aqui a gente vai iniciar o nosso Kerberos, tá? E aqui nós logamos com o nosso administrator, tá? O nosso usuário administrador, ele já diz aqui pra gente que a nossa senha vai expirar daqui 41 dias. Uma coisa muito importante, tá? Que a gente tem que editar aqui, que a gente vai editar, é o nosso NTP, nosso serviço nosso serviço de tempo, tá? O nosso servidor precisa ter esse serviço configurado. O NTP tem que estar configurado, bem configurado, tá? Porque qualquer discrepância de tempo, estação, servidor, não vai deixar logar, tá? Então já tem um arquivo preparado aqui. A gente vai só salvar e restartar o nosso NTP. Restartando o serviço. Pode notar a hora ali embaixo, tá? E o dia. Você vai ver que vai ser a mesma, né? 18:08,
27 de maio. Vamos dar uma olhada agora no nosso smb.conf, tá? Foi criado automaticamente quando a gente utilizou a ferramenta Samba Tool. Pode ver que o smb.conf é padrão, não tem nada de diferente. Ele cria padrão. Você pode editar da maneira que você achar melhor aí, tá? Mas de imediato ele é padrão, vai funcionar perfeito dessa maneira. Você não precisaria de adicionar mais nada aí. Uma característica bacana, tá? Eu já tinha criado, tá, essa pasta, então vai dar alguns errinhos aí, mas vai funcionar no final. Uma característica bacana é que depois que você editar o smb.conf, tá? Você adicionar qualquer compartilhamento ali, você não tem necessidade de startar, de parar, de restartar nada. Ele faz isso automático, tá? É automático. Tá vendo que ali, ó, as pastas compartilhadas são as mesmas que estão lá no nosso smb.conf. Agora a gente vai editar e vai adicionar a pasta que a gente acabou de criar. Você vê como é que vai ficar. Vamos editar. Arquivos. /home /arquivos, né? Salvou. Vamos verificar como é que ficou lá. Tá lá, ó, arquivos. A gente não precisou fazer nada. Na dica de nada. Bacana, né? Tá, então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai adicionar o nosso terminal no domínio, tá? É simples, né? Como vocês já sabem, o servidor DNS tem que estar configurado, o IP do DNS primário da máquina terminal tem que ser o mesmo do nosso servidor. Vamos adicionar ele aí, tá? Controls.local. Usuário administrator. A nossa senha. Voilá. Vamos reiniciar. E assim, essa ferramenta, essa versão nova do Samba é uma versão assim que veio para assim, é uma mão na roda total, né? Pro profissional de TI, tanto pro profissional de TI como pro seu patrocinador, né? A
a empresa, né, o diretor da empresa que precisa do serviço que você vai oferecer, você pode oferecer o Samba, né? Samba 4 com todas esses papéis que ele pode fazer para você, e você não vai gastar com licença de servidores e nem com licença de usuários. Você não vai precisar gastar com licença de cal, por exemplo. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que isso é perfeito. Isso não podia ter coisa melhor. Tá? O que você, né, pode prover de economia para uma empresa que precisa de um controlador de domínio ou vários controladores de domínio? Porque que você pode criar uma floresta imensa? Porque ele funciona, ele é um Windows Server, tá? Só que rodando em cima do Linux, tá? Nessa versão que eu estou usando de Linux aqui é o SUSE, tá? O OpenSUSE 12.3, tá? 12.3. Lembrando que eu compilei, eu baixei a versão mais estável do Samba 4, tá? Compilei e instalei. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai instalar as ferramentas de administração de servidor, tá? Administração remota de servidores. Aqui eu vou baixar a versão para o meu 64-bit, tá? Porque a minha versão do Windows instalada nesse terminal é a 64-bit. Então eu vou baixar 64-bit, tá? Eu tive um problema aqui e um probleminha na hora da instalação. Eu acho que eu estava usando um pouco a memória nessa máquina e daí o que aconteceu? Ele não finalizou a instalação da ferramenta, tá? Que ele na verdade não é uma ferramenta, é uma atualização. Como não funcionou, o que eu fiz? Eu desliguei a máquina, adicionei mais memórias, coloquei 2 GB só para a gente finalizar essa videoaula, tá? Coloquei mais 2 GB e finalizou, perfeito, deu tudo de boa, funcionou perfeitinho. E é isso, funcionou beleza. Provavelmente vocês não terão esses problemas. Nas minhas primeiras instalações, que eu utilizei o Windows 8, tá? E no Windows 8 você só instala a ferramenta e a ferramenta já está funcionando com todos os atalhos bonitinhos, perfeitos para você, tá? No Windows 7, tá? Vocês vão perceber que após a instalação, ele não adiciona os atalhos, tá? Ele não adiciona os atalhos de configuração de administração remota de servidores. No Windows XP adiciona, no Windows 8 adiciona, mas no Windows 7 não adiciona. Eu não sei por que aconteceu isso aqui. Só instalei essa vez também no Windows 7, não tinha instalado nenhuma outra vez. Tá? Pode ver que ó, agora eu reiniciei a máquina, até removi a parte da área de trabalho, né? Aqueles efeitos. E aí tá, ó. O que você precisa fazer? Como é uma atualização, você instala. Depois de instalado, você vai lá no painel de controle, onde você ativa e desativa os programas e recursos do Windows. Então você vai lá e ativa os recursos que você precisa. Aqui eu adicionei todos os recursos de administração remota de servidores, mas você não tem essa necessidade. Você pode somente adicionar o que você realmente necessita, tá? Aqui eu adicionei tudo, porque não sei porquê. Poderia ter adicionado somente as que eu preciso, né? Mas como é uma videoaula, eu adicionei todos aí. E para vocês verem que também tem essa ferramenta, se alguém não sabia que existia essa ferramenta está aí. Funcionando da maneira que eu expliquei para vocês.
Ok? Então tá lá, ela vai adicionar essas funções, tá? Esses recursos, tá? Demora um pouquinho. É claro que eu vou cortar aqui, né? Para a gente poder adiantar. Mais uma vez vou lembrar que eu estou narrando isso, tá? Eu tinha feito a gravação já narrando, mas eu tive problema, né, na gravação. O microfone, sei lá o que aconteceu. Uma hora ficava de uma maneira, outra hora ficava de outra. Algumas pessoas começaram a conversar comigo também, porque sem querer eu estava no TeamSpeak aqui e com o microfone aberto, o microfone e alto-falante. Então saiu algumas conversas e como não dava para editar, eu ia perder mais tempo editando aquilo. Então o que eu fiz? Fiz a narrativa depois. Então você vê que está instalado. A gente foi lá nas ferramentas administrativas, tá? Abrimos o serviço de diretório. Agora eu vou mostrar para vocês que tá aí, ó, tudo que a gente precisa tá aí, tá? Até mesmo o DNS. O DNS a gente vai adicionar aqui o DNS do servidor, tá? Que é o nosso servidor de Samba 4, 172.168.1.10. Tá lá, tá adicionado, já achou. Você vai ver que tá todas as zonas de pesquisa, estão todas elas ali, tá? Você vê que funciona perfeitinho. Você pode editar se você precisar, os hostnames, os aliases, etc. É perfeito. Tá? Agora vamos lá nos usuários e computadores do Active Directory e vamos adicionar usuários. Na verdade, vamos fazer uma unidades organizacionais aqui, as OUs. Vamos criar uma raiz como se fosse, né, como se fosse de uma empresa mesmo. Então lá da empresa Contoso, principal, o principal. Aí agora eu vou adicionar os departamentos, diretoria, né, financeiro, marketing. Você pode fazer o que você quiser ali, tá? Você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode colocar, poderia, por exemplo, colocar ali a empresa principal, Contoso, depois colocar a filial São Paulo, a filial Rio de Janeiro, a filial Londrina, a filial Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E com todas essas filiais interligadas na mesma floresta e tudo mais. Tá? É uma coisa completa, realmente é perfeito. É o Windows Server, tá? Como controlador de domínio, só que usando Linux e Samba 4. Usuário, vou criar um usuário aqui, vou adicionar ele no grupo diretoria. Vou criar outro usuário também, né? Vou criar esse usuário aqui para mostrar para vocês a GPO, tá? A gente vai adicionar algumas GPOs para esse usuário, para esse grupo de usuários aí, para essa unidade organizacional. E vamos vincular ela aos estagiários. Na verdade,
na verdade, vai ficar vinculado ao marketing, tá? Ao marketing, não vai ficar vinculado, a GPO vai ficar vinculada ao departamento de marketing, é, e, e todos os usuários que estiverem dentro de marketing serão afetados por essa unidade organizacional, tá? É, para que ficasse somente, para que ficasse somente para os usuários do estagiários, deveria criar uma outra U ali dentro de marketing, né, e deixar eles ali dentro. E dentro dessa U eu vinculava uma GPO para que somente os estagiários fossem afetados, tá? No caso ali serão afetados todos os usuários que estiverem dentro da unidade organizacional marketing, tá? Mas isso é só para mostrar que funciona, como que as GPOs estão funcionando, as políticas de grupos estão funcionando. Então eu vou fiz assim só para poder ilustrar mesmo, tá? Então a gente vai criar a GPO estagiários. Vamos lá no painel de controle e vamos proibir o acesso ao painel de controle. Tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer é na área de trabalho, e a gente vai adicionar para os usuários do departamento marketing. Na verdade não seria para o departamento marketing, né? Mas para os usuários dos estagiários, tá? Como eu já tinha explicado antes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um papel de parede para eles. Tá? Eu preparei um papelzinho de parede que eu peguei na net. Tá? Lembrar que essa opção de papel de parede, tá? É importante vocês saberem que na hora de colocar ali o caminho, tá? É bom colocar o caminho usando um caminho UNC, que é um caminho de servidor. Porque usando o caminho local, não funciona muito bem não. Você tem que ter permissões, várias permissões. Se você vai usar, por exemplo, mesmo papel de parede para todo mundo, se um usuário tem permissão de uma coisa, outro usuário tem permissão de outra, aí mistura todos os usuários, mistura todas as permissões, daí dá uma zica e não funciona para alguns, funciona para outros. Então é melhor usar o caminho de servidor. Não sei porque que isso acontece, também não sei se o que eu falei aqui é realmente o que procede, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer a gente vai dar um update nas políticas de grupo usando o GP Update /force, tá? Pra gente poder forçar que isso seja feito agora, apesar que ele faz isso a cada, né, a cada determinado tempo, ele faz esse update aí, essa atualização. Vamos logar com o usuário que a gente criou para o estagiário. E a gente vai logar com ele. Você vai ver que já vai puxar o papel de parede dos estagiários e etc. E a gente não vai ter acesso ao painel de controle também, né? E é isso, tá?
eu tô para lembrar mais uma vez que isso é uma coisa que eu estou estudando, tá? Eu não sou expert nisso. Eu montei algumas situações para poder trabalhar e pegar o jeito da coisa, tá? Tá vendo? Restrição do painel de controle. O cara não tem acesso, tá? E a área de trabalho. A área de trabalho que está aí é a área de trabalho é a área de trabalho dos estagiários, tá? Então lembrando que eu vou finalizar isso aqui agora, depois futuramente adicionar um outro controlador de domínio como secundário, um proxy para poder fazer a autenticação e logar no serviço, tá ok? Abraço.